Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos, capítulo 11. Nós vamos caminhar em todo o capítulo 11, que encerra aquela grande sessão que começamos desde o capítulo 9, na resposta de Paulo ao problema da rejeição do povo de Israel à pregação do Evangelho. Romanos, capítulo 11, vamos fazer da seguinte forma. Inicialmente eu lerei os 10 primeiros versos e durante a exposição estarei lendo o resto do texto. Romanos, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos que o Teu Espírito fale conosco. Abre os nossos olhos para entendermos o que de fato revelaste aos Teus servos, ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos, portanto, diante do final da sessão, da grande pergunta que Paulo está tentando responder. Como é que Jesus, o Messias, o grande Filho de Deus, tendo sido enviado pelo próprio Deus Pai, veio a este mundo, num povo, numa cultura, no povo de Israel, e aquele povo não creu. Rejeitaram o Messias. Como que isso pode ter acontecido? E o apóstolo Paulo, portanto, passa a responder essa pergunta, primeiramente, como vimos, por causa da eleição, por causa da predestinação, isto é, por causa da soberania de Deus, a vontade de Deus. Isso ele mostrou no capítulo 9. No capítulo 10, ele mostra que isso também se deu por responsabilidade do povo de Israel, que rejeitou a proclamação do Evangelho, que rejeitou a evangelização, e vimos isso especialmente hoje pela manhã. Mas agora nós observamos que há uma pergunta clara que precisa ser feita diante disso. Mas espera um pouquinho, Paulo. Se o povo de Israel rejeitou, e se isso era o plano de Deus, não estariam, portanto, as promessas lá no Antigo Testamento, as tantas e tantas promessas que estão associadas a Israel, falidas? Será que essas promessas falharam? Será que Deus se equivocou? Será que no meio do processo Ele mudou a sua trajetória? Será que Ele resolveu outra coisa diante talvez da própria rejeição de Israel? Essa é a grande pergunta. E o apóstolo Paulo agora, portanto, responde isso.
Responde dizendo: olha, o que eu tenho para dizer para vocês é um pouco mais, é aprofundar um pouco mais sobre esse plano de Deus. E mostrar, em primeiro lugar, que ele não falha, que o plano de Deus jamais falha. E que a própria entrada dos gentios é parte desse plano de Deus, e isso se dá por meio da própria rejeição, do próprio endurecimento de Israel. Mas essa não é a história toda. E Paulo, portanto, no capítulo 11, vai nos mostrar não só os planos de Deus para os gentios, mas também para os judeus, e aquilo que aguardam os judeus para um momento final. Vamos ver isso nesse capítulo por inteiro. Primeiramente, Paulo nos diz: olha, não é assim também. Israel não foi de todo rejeitado. Porque, ele diz, eu mesmo sou de Israel. Veja o verso 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Claro, quando o apóstolo Paulo nos fala da rejeição de Israel, não está falando daqueles dentre o povo de Israel que creram no Messias. E ele, portanto, é testemunha disso. E ele passa a nos mostrar que isso faz parte de um grande plano de Deus. Um plano que se cumpre naquilo que ele havia determinado antes mesmo que o mundo fosse mundo. E ele traz agora a história de Elias, para lembrar que não é agora que está acontecendo, não é simplesmente o caso de Paulo, mas essas coisas aconteceram, por exemplo, nos tempos de Elias. E para Elias a coisa estava tão terrível, após aquela luta contra os profetas de Baal, quando Deus, de modo assombroso e maravilhoso, derrama fogo no altar e consome inclusive os profetas de Baal. Elias se esconde, ele teme pela sua vida, e o temor de Elias é: estou sozinho, somente eu continuei a crer no Deus verdadeiro, todo o resto está entregue a Baal. Todo o povo de Israel abandonou o verdadeiro Senhor e eu estou sozinho. Esse era o sentimento de Elias. E é claro que esse sentimento certamente vinha da própria experiência dele, da experiência de alguém que olhava para um lado, olhava para o outro e dizia: rapaz, todo mundo aqui tem medo dessa mulher, Jezabel. Essa mulher terrível tem governado Israel de modo maligno. E portanto, por meio dos seus planos malignos, tem feito muitos e muitos, na cabeça dele, todos abandonarem o Deus verdadeiro. Mas o Senhor consola o seu servo. O apóstolo Paulo lembra do consolo que Deus deu a Elias, dizendo: calma, rapaz, você não está sozinho não. Os meus remanescentes, eu reservei para mim 7.000 homens. E você não está ciente disso, mas são do meu plano, daquilo que eu havia escolhido. E Paulo, portanto, conecta essa história, conecta exatamente aquilo que aconteceu com Elias, com talvez aquilo que poderia acontecer com judeus ali na cidade de Roma. Agora compreenda por que isso é relevante. Primeiro, poucos anos antes da carta que Paulo escreve à cidade, e é claro, à igreja em Roma, houve uma ordem, um decreto imperial, para que os judeus fossem expulsos de Roma. Então a presença, de fato, judaica em Roma era pequena. Mas o que tudo indica o texto, havia ainda judeus, e especificamente judeus cristãos, que estavam na cidade, que estavam naquela igreja, e portanto o apóstolo Paulo se direciona a eles primeiramente. E ele deseja
consolar aquelas pessoas, porque a situação delas é uma situação de temor. Vocês já imaginaram? Você está longe da sua pátria, e as notícias que você ouve da sua pátria são trágicas. Tudo que você ouve é que o povo rejeitou o Messias, que aquele povo está perseguindo quem prega a Cristo, e você está ali em Roma, não pode fazer nada, você não tem comunicação como nós temos hoje, e muitos certamente estavam com seus corações extremamente entristecidos, até pelo tom da carta de Paulo, porque Paulo está sendo muito duro com o povo de Israel. O capítulo 9 e o capítulo 10 é um capítulo muito difícil para um judeu ler, porque no capítulo 9 ele diz claramente: não foi da vontade de Deus eleger judeus, ou pelo menos boa parte deles. Isso é duro. O próprio Paulo fala sobre isso, fala de quanto o seu coração está estremecido ao falar essas verdades. E no capítulo 10, Paulo diz com clareza: esse povo rejeitou a pregação, ouviram, mas não creram. E portanto agora, certamente muitos ali, que estavam naquela igreja, que eram judeus, estariam completamente desesperançados. Paulo lembra: não fiquem assim. Lembrem-se que ainda que Israel, em sua maioria, tenha rejeitado a Cristo, o propósito da eleição permanece. Claro, ele está trazendo aquilo que ele já havia provado no capítulo 9, mas para dizer que dentre o povo de Israel, há também aqueles em que o Senhor tem derramado da sua graça e que o Senhor tem trazido para perto de si. E se é, portanto, pela graça, se é por essa eleição graciosa, já não é por obras. Então Paulo lembra para eles: tenham calma, são os planos de Deus que estão se cumprindo. Não é por obras, é pela graça de Deus. É Deus quem está, portanto, determinando todas essas coisas. Por quê? Porque foi assim que ele prometeu que iria fazer. Então, Paulo traz agora a verdade de que aqueles que ele elegeu dentre o povo de Israel, certamente ele traria para si, mas há muitos em que o próprio Deus os endureceriam. E eu quero parar um pouquinho para a gente pensar sobre esse endurecimento profetizado, esse endurecimento pronunciado por Paulo e que fora profetizado por Deus no Antigo Testamento. A ideia de endurecimento, nós já vimos no capítulo 9, traz a noção de incredulidade, alguma coisa relacionada a um coração duro, em que a palavra de Deus não alcança frutos, não alcança raízes. Mas há uma outra ideia também presente nessa mesma expressão, endurecimento, que eu quero que os irmãos prestem o cuidado aqui quando Paulo está falando. Porque Paulo vai trazer alguns textos que falam sobre idolatria. E no Antigo Testamento, Deus julgou Israel por causa da idolatria, e de modo, nós podemos dizer assim, muito irônico, Deus fez com que o povo que se dobrava diante de pau e pedra, o povo que se dobrava diante de um objeto rígido, duro, que não tinha, portanto, ânima, não tinha alma, não tinha vida, não podia ouvir, não podia ver, esse objeto se tornasse para eles uma referência na vida espiritual deles. Então, o Senhor faz com que eles que estão se curvando a ídolos, como fizeram com Baal, como fizeram com muitos outros ídolos dos povos pagãos ao redor daquela região de Canaã, Deus dissesse para eles: olha, assim como são os ídolos de vocês, também será a vida de vocês. E portanto, essa é a ideia do endurecimento. É uma resposta de Deus à idolatria do povo de Israel.
Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história, eu já ouvi muitas vezes. Que após o povo de Israel voltar do exílio babilônico, eles nunca mais foram idólatras. Já ouviram isso? Essa história de que o povo de Israel se curvou a muitos ídolos durante o período do reinado, da monarquia, após Davi. Mas depois do exílio babilônico, quando voltaram para Jerusalém, o povo de Israel nunca mais foi idólatra. Isso é uma grande... eu não vou dizer uma mentira, porque talvez não seja tão intencional. Mas isso é um erro crasso. É um erro terrível. Por quê? Porque a idolatria não se dá somente por uma questão de objeto físico ou por meio de um ídolo. Mas a idolatria se dá de muitas maneiras. E na verdade, todo pecado está envolto à idolatria. Não há pecado em que um Deus não esteja sendo agradado de alguma maneira, trocando ao Deus glorioso e verdadeiro. E é exatamente por isso que Paulo traz a ideia do endurecimento. Ele está dizendo: o povo de Israel foi endurecido por causa da sua idolatria. E qual era a idolatria do povo de Israel? A idolatria no período de Jesus, e por isso que eles não aceitaram o Messias, era a idolatria da criação que eles fizeram de um Messias que eles aguardavam, um Messias político. Um Messias que pudesse defendê-los contra os desmandos do governo do Império Romano. Um Messias que os libertasse das amarras déspotas do governo romano. E o que Paulo está dizendo é: vocês estão trocando os Messias. O Messias, Jesus Cristo, não é esse Messias político que vocês estão falando aí. O Messias verdadeiro não é esse. O Messias verdadeiro enviado por Deus veio para libertar-nos de algo muito maior. Só que eles não conseguiam compreender isso. E se voltavam idolatricamente para uma expectativa de um Messias político. De um Messias que os libertasse. Portanto, agora, nós podemos ver aquilo que está aqui registrado. As profecias de Isaías 29, 10 e de Isaías 69. Deus lhes deu um espírito de profundo sono. Por isso que ele diz: olha, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo está aplicando, isso é o versículo 8, esqueci de dizer. Versículo 8. E Davi disse, portanto é Salmo 69, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Paulo traz, portanto, esses dois textos que falam sobre a idolatria do povo de Israel no antigo Israel e aplica ao Israel dessa época, do Novo Testamento, e diz: Deus está endurecendo o coração desses homens por causa da sua idolatria, da sua inimizade com Deus, e eles estão, portanto, se tornando parecidos com aquilo que eles adoram. As facções judaicas, cada uma em busca de poder, de domínio. O próprio rei da Judéia, o rei de Jerusalém, eram situações que demonstravam um povo comprometido com o seu próprio ventre, comprometido com suas próprias expectativas. E por isso, endurecidos seus corações, rejeitaram a mensagem do Evangelho. Essa foi a forma que o apóstolo Paulo encontrou para mostrar ao povo de Israel, aos judeus cristãos, que há uma esperança àqueles que o Senhor tem nos seus planos. Mas agora, a partir do versículo 11, ele passa a direcionar-se para os gentios. E passa agora a contar a história
de forma a mostrar que essa rejeição do povo de Israel redundou em salvação para os gentios. Mas há uma advertência muito séria que nós precisamos verificar. Veja comigo o texto, versículo 11 até o versículo 24. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Observe que Paulo mostra que essa rejeição do povo de Israel finalizou em bênçãos para os gentios. Primeiramente porque Deus, como vimos hoje pela manhã, quis mostrar, ao salvar os gentios, o seu cuidado para um povo que não era povo e trazer ciúmes para Israel. É convicto disso que Paulo, inclusive, diz, olha, eu sou apóstolo dos gentios. Eu prego aos gentios e tenho lá no fundo uma expectativa de os judeus, ao verem a conversão dos gentios, eles também desejem a salvação. Eles também queiram esse Jesus Cristo. Eles também desejem a salvação que vem de Jesus Cristo. E agora, portanto, diante dessa profunda realidade que na rejeição de Israel os gentios foram salvos, ele diz, imagine se Israel for também redimida, houver também para ela uma plenitude. Ele está preparando o argumento que vai vir na sequência. E assim ele passa a desenvolver duas metáforas. A metáfora da massa e depois a metáfora da oliveira. Ele diz assim no versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão.
a ideia da massa ser santa considera aqui um produto, um pão que é feito. E talvez Paulo esteja fazendo referência aqui a um produto não fermentado, aos elementos que compõem esse pão. E se, portanto, esse pão não tem fermento, na sua origem, no seu início, ele também não o terá na sequência da sua produção. Ou talvez ele esteja se referindo à qualidade dos elementos. E, portanto, ele está dizendo, olha, se o início do processo é feito com boa qualidade, certamente no final também assim será. Ele traz essa metáfora para trazer exatamente a ideia dos planos de Deus. Os planos de Deus que são santos, puros, justos, e dizendo, se o começo é bom, o final é melhor ainda. E agora ele passa uma outra metáfora, dessa vez sobre a oliveira. Ele concebe a ideia de duas oliveiras, uma oliveira boa e uma oliveira brava. Uma oliveira que dá frutos, uma oliveira que é uma oliveira que não dá esses frutos, que não é boa, que não é adequada. E ele diz assim, olha, é verdade que você pode pegar uma oliveira que não está boa, não está adequada, e você pode enxertar ela numa oliveira boa, e ela se torna boa. Dando uma aula aí de agricultura. E é claro que Paulo está dizendo que aqueles que eram gentios, que eram sem povo, sem Deus, eles são trazidos para o povo de Deus. E observe, portanto, que essa metáfora, ela cabe muito bem àquilo que temos defendido desde o início, a realidade de um pacto da graça de Deus, um pacto que revela a redenção de Deus e do mesmo modo de agir de Deus no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, através do mesmo Salvador, do mesmo Messias, Jesus Cristo. É nesse sentido que nós muitas vezes ouvimos perguntas, como que o povo de Israel era salvo? Qual era o processo de salvação do povo de Israel antes que o Senhor Jesus Cristo viesse ao mundo? Samantha, senta, filha. Então, antes que o Senhor Jesus viesse ao mundo, qual era o processo pelo qual Deus salvaria o povo de Israel? A promessa. A promessa para com o seu povo que se cumpriria em Cristo. E aqueles que crescem na promessa, certamente estariam fincados nessa raiz que alimenta, nessa raiz que produz bons frutos. Da mesma forma, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, o povo estaria sendo salvo, crendo nessa mesma promessa, só que agora cumprida, Jesus Cristo. Paulo, portanto, nos fala da grande verdade de uma só igreja, uma igreja universal, uma igreja que compõe povos de todas as tribos, línguas, culturas e um mesmo modo de salvação, uma mesma oliveira. E é essa oliveira, só um minuto, irmãos. Samantha, silêncio, presta atenção aqui, ó. Ok? Minha esposa está viajando, meus irmãos. Preciso exortar meus filhos durante o sermão. Então, essa igreja que é universal, e esse mesmo modo de agir de Deus, que não muda, essa oliveira, portanto, que tem suas raízes em Jesus Cristo, esse mesmo modo de agir, faz com que nós concluamos que esse povo que é trazido por Deus, os gentios, enxertados e agora se tornam e são chamados povo de Deus, devem entender que tudo isso se faz por meio desse plano maravilhoso do Senhor. E por isso, não há do que se orgulhar. Esse é o equívoco que poderia passar no coração dos gentios. Considere isso. Esse é o engano que poderia acontecer com muitos daqueles irmãos que estavam lendo essa carta, ouvindo a carta sendo lida. Ora, eu sou gentio. Fui colocado nessa oliveira que dá a seiva, que alimenta. Eles foram retirados, eles foram rejeitados.
e pensar talvez que isso fosse motivo de orgulho. E pensar talvez que isso fosse motivo de se mostrar algo importante. Versículo 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. E é diante desse temor real que Paulo faz uma grande advertência para os cristãos. Eu quero que você preste bem atenção aqui. Essa advertência é algo muito sério no Novo Testamento. E nós vamos ver várias vezes o Senhor usar os seus servos em advertências nas cartas. Por exemplo, há diversas advertências na epístola aos Hebreus. E há também diversas outras advertências da mesma natureza nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo. E muitas vezes essas advertências são vistas de forma equivocada. Pensam assim, ora, se Paulo está dizendo que eles devem tomar cuidado para que eles também não sejam retirados, isso significa que aqueles que creem verdadeiramente podem ser arrancados de Cristo, isto é, perderem a salvação. Mas não é essa a conclusão que nós devemos chegar ao ler o texto. A conclusão que devemos chegar aqui é o fato que Deus usa a própria advertência real para que nós estejamos atentos ao nosso proceder. Para que nós, de modo algum, estejamos amortecidos pelo fato de que a salvação pertence ao Senhor, é da soberania de Deus, é da graça de Deus, portanto, não importa o que eu faça, não importa a forma que eu viva, eu sou salvo e jamais serei extirpado. O que ele está dizendo é, toma cuidado, porque pode ser o caso que você não seja, de fato, aquele que foi enxertado. Porque aqueles que são enxertados, eles permanecem, eles continuam firmes. Por quê? Porque recebem da bondade de Deus, severidade com os que caem, bondade com os que permanecem. De modo que nós não devemos exercer qualquer incredulidade, mas antes confiarmos na graça de Deus. Meus irmãos, a doutrina do Evangelho, a doutrina da perseverança dos santos é algo maravilhoso. Onde nós podemos ter essa convicção do cuidado do Senhor, do bom pastor, vimos isso na exposição do Salmo 23, do bom pastor que conduz a sua ovelha. E é o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, que diz que Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, e que elas o ouvem, creem nele e acompanham a sua voz. E nós precisamos entender essa verdade, de que a perseverança dos santos envolve o nosso chamado de santificação, porque não é a perseverança dos impuros, não é a perseverança dos injustos, não é a perseverança dos que quebram a vontade de Deus, é a perseverança dos santos. Portanto, observe a conexão entre a perseverança e a santificação. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Que é necessário que nós estejamos comprometidos com a santificação do Senhor. Porque é um risco grave, sério, de que aqueles que permanecem na impiedade, que permanecem na injustiça, sejam excluídos do que pensavam ser a igreja. O apóstolo Paulo conclui no versículo 25 ao versículo 32, dizendo: porque não quero, irmãos,
que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Aqui nós encontramos o texto mais complicado do capítulo 11. Uma porção desse ensino de Paulo que tem sido extremamente debatido. A minha intenção, é claro, não é trazer para vocês polêmica. Portanto, eu me colocarei simplesmente em tentar mostrar como que nós devemos observar o texto e tentar compreender de modo simples como que esse texto deve ser lido. Primeiro, Paulo nos fala um mistério. Mistério no Novo Testamento não é algo místico, misterioso, algo que ninguém pode saber. Pelo contrário, mistério, quando Paulo utiliza essa palavra, ele usa ela muitas vezes, especialmente na carta aos Coríntios, é algo que foi oculto, mas que agora é revelado. E o grande mistério que Paulo tem usado várias e várias vezes a expressão, é a conversão dos gentios. É algo que parecia oculto, talvez subliminar, escondido no Antigo Testamento, mas que agora com clareza é anunciado, dizendo que aqueles que vierem, de onde quer que venham, a Cristo, que creem que sua fé está em Jesus Cristo, são salvos, e que o Senhor tem um plano para os gentios. Mas agora Paulo, ele nos traz um mistério, não só a respeito dos gentios, mas também agora um mistério sobre o povo de Israel. E perceba que ele estava preparando isso desde o início do argumento, porque agora ele vai mostrar que na plenitude dos gentios, quando os gentios estiverem completamente, vamos dizer assim, alcançados, há ainda um futuro de conversão para o povo de Israel. Como eu disse, há uma série de debates, por exemplo, quando ele fala no versículo 26, assim todo Israel será salvo. De que Israel ele está tratando aqui? O Israel espiritual, isso é, a igreja, ou Israel étnico? Mas no capítulo 11 é difícil imaginarmos outra coisa que não seja o Israel étnico. Porque a todo momento ele está fazendo esse contraste. Inclusive porque no versículo 13, quando ele diz, agora me dirijo a vocês, gentios, ele está falando com os gentios. E agora introduz a ideia de Israel, que só pode ser o étnico. E é exatamente nesse sentido que nós temos uma previsão escatológica, final. Ao que parece, o apóstolo Paulo recebeu do Senhor conhecimento para que nos final dos tempos, quando aprouver o Senhor ter concluído a salvação na plenitude dos gentios, todo Israel, isto é, uma massa do povo de Israel, uma conversão grandiosa que nunca fora antes concebida, agora é feita. Será que será assim? Bom, é o que o texto parece apontar. Parece que há uma esperança para o apóstolo Paulo, uma esperança para a igreja,
de que o Senhor tem uma promessa específica para Israel. E que haverá um dia, por causa da misericórdia de Deus, mesmo que diante da desobediência contumaz de Israel, mas que chegará um dia em que o Senhor transformará os corações de Israel, e aquele povo que hoje nega a Cristo se converterá em um grande número. Quando isso vai acontecer? Não há uma data, ele somente fala da plenitude dos judeus, e que tudo isso redunda no cumprimento das promessas irrevogáveis de Deus, daquilo que Ele tem planejado desde a fundação do mundo. Ele não nos dá muitos detalhes, e se é assim, nós não deveríamos buscá-los. O que podemos, portanto, imaginar e pensar é, em primeiro lugar, a missão da igreja chamada para proclamar o Evangelho. E, portanto, até que chegue a plenitude dos gentios, nós vamos pregar. Como também o nosso chamado para pregar aos judeus. Porque se o método de Deus de conversão é a pregação, nós devemos também pregar aos judeus. Os nossos irmãos, pais puritanos do século XVII, durante a liturgia do culto, eles tinham um momento de oração por paz em Israel. Eles tinham uma urgência muito grande que essa promessa se cumprisse, e havia um grande número desses irmãos que criam exatamente da vinda de Jesus Cristo associada à conversão em massa dos judeus. E, portanto, clamar por paz em Israel, clamar para que Israel venha a reconhecer a Cristo, é uma outra forma de clamar Maranata, de chamar a Cristo para que venha e portanto, julgue todas as coisas e cumpra o seu propósito. É sobre isso que nós podemos também imaginar e pensar e viver. Orar pela paz em Israel, orar para que o Senhor converta aqueles corações. E que tudo isso, portanto, redunde na glória de Deus. E assim, portanto, o apóstolo Paulo conclui essa sessão tão complexa, essa sessão tão cheia de detalhes e tão difícil tantas vezes de nós chegarmos à compreensão com uma doxologia, uma adoração. E, meus irmãos, é isso mesmo. A gente não pode tratar de temas teológicos sem estarmos com os joelhos dobrados diante do Senhor, sem estarmos convencidos de que tudo redunda na glória de Deus, que tudo é para a honra e glória do Senhor. A teologia é para a glória de Deus. Os nossos estudos da palavra sempre devem redundar na glória, no louvor do Senhor. Se você estuda a palavra, você se aprofunda na palavra, é para que você possa amar mais o Senhor, é para que você possa desejar ainda mais que Ele venha, que Jesus venha. E é por isso que o apóstolo Paulo conclui, versículo 33 ao 36, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo conclui esse belíssimo ensaio teológico, inspirado por Deus, esses mistérios revelados,
todos os planos de Deus que antes estavam ocultos, mas que agora estão com clareza entregues aos santos, Ele nos dá para a honra e glória de Deus. E hoje pela manhã nós vimos, e eu quero insistir com isso, que todo o trabalho missionário, todo o trabalho evangelístico, toda a ação da igreja para alcançar os perdidos, ela está fundamentada numa verdade, que é necessário que todos aqueles que o Senhor escolheu invoquem o nome do Senhor. Enquanto todos eles não forem achados, receberem a pregação da palavra, para que seus corações possam ser transformados e invocarem o nome do Senhor, a igreja tem uma missão. A missão que é de Deus, mas a missão que Ele nos deu para que juntos com Ele possamos anunciar a glória de Deus, a glória de Cristo, até que Ele venha. Meus irmãos, a igreja presbiteriana de Casa Caiada precisa estar ciente disso. Precisamos estar prontos e preparados para pregar. Precisamos estar prontos e preparados para anunciar a glória de Cristo. E que hoje, mais uma vez, você seja incentivado a falar do Senhor, a anunciar a Cristo. Esse é o compromisso que firmamos. Adorar a Cristo e anunciar a sua palavra até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu ensino santo, a tua palavra revelada. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos levando à adoração, como também à proclamação da tua santa palavra, do teu evangelho. Conduz, ó Deus, a tua igreja. Convence-nos, ó Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.